Nesta aula a gente vai fazer uma situação muito interessante, que vai realizar uma análise gráfica de funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras. Mas o meu intuito é mostrar para vocês uma definição rápida, ligeira, e eu quero trabalhar o seguinte, eu quero trabalhar um gráfico que não é nem injetor nem sobrejetor, e a gente vai transformar esse gráfico em bijetor. Ou seja, eu vou pegar um gráfico que não é injetor e vou transformar ela numa função injetora. Vou pegar um gráfico que não é sobrejetora e vou transformar em sobrejetora. Desta forma, eu vou ter essa função como bijetora. Dado uma função domínio A contra domínio B, considera-se retas horizontais por 0y com y pertencente aos elementos ou ao conjunto B. Observem o que quem está fazendo aqui é pegando retas paralelas ao eixo x. Exatamente isso. Então tem o gráfico e o que ele está dizendo é que eu vou pegar retas paralelas ao eixo x. Se nenhuma reta corta o gráfico mais de uma vez, ela é injetora. Se toda reta corta o gráfico, ela é sobrejetora, imagem igual a condomínio. Se toda reta corta o gráfico em um só ponto, ela é bijetora. Vamos fazer esse estudo que eu comentei e transformar a função em bijetora. Vamos pensar o seguinte, ó, vamos pegar um gráfico que tem esta cara, que no futuro a gente vai chamar isso aqui de um gráfico de segundo grau. Não importa isto agora, mas ele é um gráfico que tem esta carinha, uma parábola. A pergunta é, será que é injetora essa função? Passando retas paralelas ao eixo x, tocou mais de um ponto. Não é injetora. Se eu passar retas paralelas, nem todas as retas, por exemplo esta, tocam a função. O contradomínio não será igual à imagem. Então não é sobrejetora. Então observe que a equação de segundo grau, no caso esta parábola, ela não é nem injetora nem sobrejetora. Toca mais de um ponto quando eu passo retas paralelas ao eixo x e ela deixa de tocar em algum ponto quando eu passo retas paralelas ao eixo x. Então não é sobrejetora. Então logo ela não é nem injetora nem sobrejetora, ela não é bijetora. Eu vou pegar agora esta função e vou transformar ela em injetora. Então a primeira coisa que eu vou fazer é pegar esta função, que ela não é injetora, porque se eu passar retas paralelas ao eixo x, eu vou encontrar mais de um ponto no gráfico. Então eu não posso encontrar mais de um ponto do gráfico. Então o que eu faço? Eu penso exatamente no ponto de simetria desta função. No caso eu vou lá e corto bem ela pela metade aqui, ó. A gente vai chamar isso aqui num futuro próximo como x do vértice. Hoje não importa. Eu vou até usar x0, por exemplo. Então bem neste ponto onde eu corto pela metade, observem que se eu olhar para minha função ou desta forma, ou desta forma, ou desta forma, se eu passar retas paralelas ao eixo x, em ambos vai tocar em um único ponto. Então eu peguei metade da função só. Se eu pegar exatamente metade da função, ela vai se tornar, qualquer um desses casos, com uma função injetora. Observem, ela não era injetora quando estava desse jeito. Eu fui lá e peguei exatamente metade dela, ela se tornou uma função injetora agora. Então neste caso, eu tinha domínio real contra domínio também real. Neste caso, ela não é injetora. Como é que eu faço para transformar em injetora? O contradomínio não importa, né? Não importa porque ele não mexe com o condomínio. Vou deixar do jeito que está. Agora, como que teria que ser minha imagem? Ou melhor, como que teria que ser meu domínio? O meu domínio, ele teria que ser todos os, nesse caso, né? O primeiro aqui, teria que ser todos os valores que são menores que x0. Então eu teria que fazer o meu domínio de menos infinito até x0, inclusive. Portanto, a minha função, que era de reais em reais, ela vai ser de menos infinito até x0, inclusive, chegando em reais, porque não importa muito o contradomínio para trabalhar com a injeção, né? No caso, a função injetora. Se eu pensar de baixo, tem que ser valores maiores que o x0. Então o meu domínio, ele vai ser do x0 inclusive até o mais infinito não inclusive. Essa seria o meu domínio. E a minha imagem, ou melhor, meu contradomínio aqui, tá? Reais, por quê? Porque não tem nada a ver com contradomínio a situação de função injetora. Então uma função que tem esta cara, ela teria que ficar com esta cara ou esta, tanto faz, como uma das duas se tornou uma função injetora. Agora eu peguei dois casos, tanto com concordade para cima quanto para baixo, para avaliar o seguinte: qualquer uma das duas são funções de reais em reais. Para a gente trabalhar com a ideia de sobrejetora, não é sobrejetora, porque valores acima de x0 nós não temos valores correspondentes. Abaixo de x, no caso deste, né, com concordade para cima, abaixo de x0 não temos valores de y correspondente. Então não é sobrejetora, não pega todo o contradomínio. A imagem não é igual ao condomínio. Como é que a gente faz então para se tornar ela uma função sobrejetora? Simplesmente trabalha sobre o contradomínio. Então veja, ela vai passar a ser de reais em qualquer um dos dois casos, né? Vamos pegar o de cima, né? De reais a quem? A minha imagem tem que ser igual ao condomínio. Então é só pensar o seguinte, ó. Se eu pegar qualquer valor que está menor que o x0, já vai ser obrigatoriamente o domínio, a imagem igual ao condomínio. Então é só transformar isso no seguinte: vai de menos infinito não inclusive até
até o y0 inclusive. Ou no de baixo ele vai de reais, que é o domínio, e o meu contradomínio tem que fazer igual a imagem. É só fazer de x0 até mais infinito. De x0 inclusive até mais infinito. Acabei de transformar uma função que não era sobrejetora, trabalhando no condomínio, em uma função sobrejetora. Então a situação é o seguinte: você quer transformar uma função que não é injetora em uma função injetora, observe e trabalhe sobre o domínio. Você quer transformar uma função que não é sobrejetora em uma função sobrejetora, observe e trabalhe sobre o contradomínio. O contradomínio tem que ser igual à imagem. Então observem aqui, ó, se eu pegar este gráfico de cima, eu quero transformar agora essa função que não é bijetor, não é injetora nem sobrejetora, em bijetora. Trabalho sobre domínio referente à injetora, trabalho sobre o contradomínio, a imagem, né, porque tem que ser igual, para transformar em sobrejetora. Então observe, se eu pegar o laranjinha do de cima, ele vai desde menos infinito até o x0, bem na divisão. Domínio. O contradomínio, ele vai desde menos infinito até a função x0, até o ponto x0. Veja que quando eu pensar do outro lado, a ideia do condomínio não irá mudar. De menos infinito até y0, e o x vai pegar o x que vai desde o ponto x0 até mais infinito. Vai inverter essa ideia se eu trabalhar com a função desta forma. Porque veja que o meu contradomínio tem que ser de y0 até mais infinito. Observe, ó, y0 até mais infinito. Se eu pegar a parte em azul, o meu domínio ele teria que ir de x0 até mais infinito. Se eu pegar a parte laranja, tem que ir de menos infinito até x0. Então eu acabei de transformar, trabalhando sobre o domínio para transformar em injetora, trabalhando sobre o contradomínio para se transformar em sobrejetora. Então injetora e sobrejetora. Gente, um forte abraço para vocês, foi uma honra. Falhou!